Muito bem, queridos irmãos, vamos então abrir o texto bíblico em 1 Coríntios. Obrigado, filha. Muito bem, amados, vamos então abrir em 1 Coríntios para examinar essa carta, seu contexto e seu conteúdo. Eu acho que todos vocês estão informados de que Paulo plantou essa igreja no final da sua segunda viagem missionária. Vocês recordam que Paulo, na segunda viagem missionária, foi acompanhado por Silas, que era profeta da igreja de Jerusalém, e somos informados que também estava com ele Timóteo e Lucas, porque a partir de Filipos, Lucas se inclui no registro, no relato dos acontecimentos. E nessa segunda viagem missionária, ele passou por Filipos, que era uma colônia romana, onde deixou uma igreja estabelecida. Dali ele foi para Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia. Passou também por uma outra cidade chamada Bereia. E de todas essas cidades, Tessalônica e Bereia, foi escorraçado da cidade. Ele teve que sair da cidade para não criar maiores problemas, preservar sua própria vida. Então ele precisa fugir para Atenas, e Timóteo e Silas ficam para trás, não conseguem ir com ele, e ele chega em Atenas e percorre a cidade, e vocês conhecem o que aconteceu lá em Atenas, onde ele aguardava a chegada de Silas e Timóteo. Dali ele vai para Corinto, que era uma cidade grega, que era a capital da Acaia, onde ele fica 18 meses, 1 ano e 6 meses, onde ele planta essa igreja de Corinto. E eu queria só levantar essa questão introdutoriamente para perguntar por que é que Paulo ficou em Corinto 1 ano e meio investindo na plantação de uma igreja naquela cidade. O que tinha naquela cidade que moveu Paulo estrategicamente a se estabelecer ali e a plantar uma igreja ali. E eu queria levantar aqui 4 razões pelas quais Paulo escolheu Corinto. Primeiro, por causa da geografia. Corinto é banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Corinto era uma cidade que tinha um porto muito importante e era, de certa forma, a encruzilhada do mundo. Corinto era uma cidade que recebia gente todo dia e saía gente todo dia. E para questão missionária de crescimento de igreja, uma cidade que tenha fluxo de gente, chegando gente, saindo gente, é uma cidade estratégica. Não é um canto do mundo, era um corredor do mundo. Então isso nos ensina a obra de Deus. Se nós queremos plantar igrejas, nós podemos e devemos escolher lugares estratégicos, porque lugares estratégicos podem influenciar a sua micro-região. Não é que você não vai se importar com cidades que ficam nas laterais, mas a responsabilidade de influenciar a região é dessas igrejas estratégicas. Se você está plantando, seja estratégico, plante igrejas estratégicas influenciarão a sua micro-região. Esse era o princípio de Paulo. Segunda razão por que Paulo escolheu Corinto, foi a razão histórica. A cidade de Corinto tinha sido devastada, destruída. E muito recentemente essa cidade tinha sido reconstruída. Era uma cidade, portanto, nova. E aqui a psicologia da religião, que é uma matéria que se estuda nos seminários,
traz uma contribuição importante. E eu pergunto a vocês, pensem comigo nisso. Você vai plantar uma igreja. Você tem duas cidades, uma cidade nova, uma cidade antiga. Uma cidade onde as pessoas estão chegando agora e uma cidade onde as pessoas estão com a sua cultura sedimentada, com as suas tradições já engessadas. Pergunto a vocês, no perspectiva humana, qual dessas cidades tem maior probabilidade da igreja crescer? A cidade nova ou a cidade velha? Obviamente a cidade nova. Por quê? Porque as pessoas não estão com as suas raízes culturais e as suas tradições tão consolidadas. Uma cidade nova, onde as pessoas são novas, as raízes não estão tão profundas, essas pessoas estão muito mais abertas a uma nova mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que é uma nova e uma boa nova, de serem abertas ao Evangelho, do que uma cidade antiga. Paulo, então, inteligentemente, estrategicamente, escolhe Corinto por essa razão. Terceira razão. Primeira razão, geográfica. Segunda razão, histórica. Terceira razão pela qual Paulo escolheu Corinto foi a razão moral. Razão moral. Corinto, irmãos, era uma cidade tão pervertida que a palavra corintianizar tornou-se um palavrão. Me desculpe, os corintianos não tem nada a ver com Corinthians, viu, gente? Nada a ver com Corinthians. Mas a palavra corintianizar tornou-se um palavrão, porque a cidade era sinônimo de imoralidade, de perversão. Para vocês terem uma ideia, nessa cidade ficava num alto, um monte, Acrópole, um templo da deusa Afrodite, chamada na época deusa do amor. E lá nesse templo havia mais de 1000 prostitutas cultuais, que adoravam essa divindade pagã por meio da promiscuidade sexual. Estas prostitutas desciam às noites para o cais, onde os navios aportavam. E então a promiscuidade nessa cidade era uma coisa escandalosa. Também nessa cidade se incentivava a questão da homossexualidade, porque havia a estátua de Apolo, que representava a beleza do corpo masculino, e se incentivava a população de Corinto à prática homossexual. E tanto é fato que, se você ler no capítulo 6, versos 9 a 11, muitos dos membros da igreja de Corinto vieram de práticas homossexuais, convertidas a Cristo e transformadas por Cristo. Então Paulo entendeu uma coisa: uma cidade saturada pela decadência moral é uma cidade que carece e precisa do Evangelho. Às vezes nós olhamos o contrário. Às vezes, quando nós olhamos uma cidade promíscua, falamos, não, o Evangelho não vai prosperar aí não. Paulo diz, aqui o Evangelho precisa prosperar. A decadência moral é um grito de socorro para se ouvir o Evangelho de Cristo. Então, nós já consideramos 3 razões pelas quais Paulo escolheu. Primeira razão, geográfica. Segunda razão, histórica. Terceira razão, moral. Quarto lugar, razão espiritual. O problema de Corinto, irmãos, é que a religiosidade estava, de certa forma, muito conectada com a imoralidade. Isso faz parte dos cultos pagãos. Eu tive agora, o ano passado, no Japão, e eu fiquei muito chocado quando me levaram a um templo do Deus da fertilidade. E a divindade nesse templo é um órgão masculino. E as pessoas fazem caravanas e caravanas do Japão inteiro e outros lugares do mundo para ir lá nesse templo, cujo Deus, o ídolo, é o órgão masculino. E as pessoas que têm problemas, por exemplo, de
marido e mulher que não conseguem gerar filhos, que fazem tratamento, vão lá fazer promessas a essa divindade pagã. E quando, porventura, tem sucesso no tratamento, vão lá para fazer suas oferendas de gratidão. Então, até hoje, pasmem vocês, a promiscuidade e a religiosidade nos cultos pagãos se misturam. Você vai à Grécia hoje, por exemplo. Uma das coisas que mais chocam a gente ao visitar Atenas é que os souvenirs da cidade estão profundamente cheios de objetos de promiscuidade sexual, como coisa natural, está lá na banca exposto. Porque isso traz à tona aquilo que era a religiosidade do seu tempo. Pois bem, uma cidade onde as pessoas confundem promiscuidade com divindade, o evangelho que traz santidade, pureza, precisa entrar nessa cidade. E Paulo entendeu isso. Por isso ele escolheu Corinto, capital da Acaia, para estabelecer uma igreja e ficar ali o maior tempo do seu ministério na segunda viagem missionária. Pois bem, depois que ele saiu de Éfeso, depois que ele saiu de Corinto, ele foi para onde? Para Éfeso. E de Éfeso, ele escreve essa carta, que nós vamos agora considerar. A primeira carta aos Coríntios, alguém já disse com muita propriedade que não deveria ser estudada capítulo por capítulo, mas problema por problema. Porque, na verdade, Paulo escreve esta carta exatamente para resolver alguns problemas que estavam existindo na igreja. E eu queria aqui elencar esses problemas com vocês, para nós considerarmos agora o conteúdo dessa carta. A primeira coisa que Paulo vai tratar nessa carta é o problema das divisões dentro da igreja. Divisões dentro da igreja. E esse assunto Paulo trata nos capítulos 1, 2, 3 e 4. E eu chamo a sua atenção, então, para esse ponto. Você pode ler o capítulo 1, versículo 10 comigo? Vamos juntos? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então ele aqui aborda o problema. Na igreja de Corinto havia divisões, partidos, alas, grupos. E esses grupos dentro da igreja reuniam-se ao redor de ícones, de personalidades. Se não, vejamos o verso 11 e 12. Pode ler comigo? Vamos juntos? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Preste atenção como Paulo lida com problemas de comentários. Fui informado a vosso respeito pelos da casa de Cloe. Cloe é uma mulher. Paulo não dá aqui qualquer espaço para maledicência. Alguém me contou. O pessoal anda falando. Todo mundo está comentando. Esse tipo de fala é nociva. Às vezes tem uma pessoa só falando, o povo está comentando. Quem é o povo? Quem é o pessoal? Quem é que está comentando? Porque uma pessoa fala, não, o povo está comentando, alarma todo mundo. Paulo não dá espaço para isso. Ele diz, olha, quem falou comigo foram os irmãos da casa de Cloe. Tem nome, tem endereço, tem CPF. O problema daquela igreja que Paulo diz é que ela estava reunida ao redor de ícones. Uns são de Paulo, outros são de Cefas, outros são de Apolo, outros são de Cristo. Aquela igreja era pluripartidária. Tinha, por exemplo, o Partido Progressista de Paulo, PPP, fundador da igreja.
Conhece gente que diz, não, aqui eu joguei a primeira pedra fundamental, eu conheço cada tijolo que foi construído nesse templo, e já percebeu esse tipo de gente, que se sente dono da igreja? Talvez eram essas pessoas. Eu sou de Paulo, Paulo que começou esse negócio aqui, eu estou do lado dele, pronto. Mas ali havia uma grande comunidade de judeus, e certamente Pedro era mais simpático para eles. Não, nós somos do Partido Conservador de Pedro, nós estamos do outro lado. Só que lá passou um camarada de Alexandria, que era um grande orador, chamado Apolo. O cara falava bonito. E ele, não, nós não queremos nem Paulo nem Cefo, nós somos do partido de Apolo, nós somos do PFA, Partido Filosófico de Apolo. Aí tinha os outros mais espirituais. Não, nós não somos nem de Paulo, nem de Cefo, nem de Apolo. Nosso negócio é o seguinte, nós somos do Partido Cristão de Jesus, do PCJ. E outra coisa, se não fizer parte do nosso grupo, está fora. Irmãos, uma igreja dividida não vai para frente. Uma igreja que está reunida ao redor de ícones não progride. Sabe por quê? Porque ela drena todas as suas energias internamente. Uma igreja que não tem uma agenda positiva de missões, de plantar igreja, de crescimento, ela vai gastar toda a sua energia com brigas internas. O homem é um ser belicoso. Se ele não briga com o diabo, ele briga uns com os outros. Se ele não luta contra o pecado, ele luta entre si mesmo. Quantas igrejas aí se acabando, porque um luta contra o outro, um briga contra o outro, um fala mal do outro, e aquilo vira uma confusão. Como é que Paulo resolve isso? Paulo resolve isso da seguinte maneira. Confira comigo lá no capítulo 3, como é que ele vai tratar dessa matéria. Ele diz assim, versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ele está dizendo o seguinte, quando vocês se dividem em grupos, em partidos, em ícones de culto à personalidade, vocês não estão sendo carnais e andando segundo os homens? Aí Paulo bota o machado da verdade nessa tendência e pergunta assim no verso 5, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que Paulo está falando aqui? Esvaziando a bola dessa tendência do culto à personalidade. Em outras palavras, na igreja os líderes não estão competindo uns com os outros, mas estão cooperando uns com os outros. Um planta, outro rega, outro colhe. Tem tanta coisa, irmãos, que nós plantamos e nunca vamos colher. Tem tanta obra que você rega o que o outro plantou. Tem tanta gente colhendo o que o outro plantou e regou. Mas não deva ter glória nem para o que planta, nem para o que rega, nem para o que colhe, porque o texto diz, é Deus quem dá o crescimento. Em outras palavras, se você planta, você não tem poder de fazer germinar. Se você rega, você não tem poder de frutificar. Se você colhe, não foi você que deu fruto. Então, só Deus que tem poder de dar vida, crescimento, é que deve receber a glória. E aqui, irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar na igreja evangélica brasileira. Vocês não já perceberam quantos ícones nós temos hoje? Quantos astros? Eu conheço a igreja e, curiosamente, quando o pastor chega, sério isso, falando sério, o pastor não chega na hora do começo do culto, não chega, sabe por quê? Desculpa se tem político aqui, se você não tem essa prática, me perdoe também. Já viu o político chegar na hora cedo? Não chega, ele chega depois todo mundo já chegou, porque ele é o astro, quando ele chega todo mundo viu que ele chegou, bate palma porque ele chegou, etc. Eu conheço pastor que quando ele chega, ele vai pelo corredor central e os holofotes vão acendendo em cima dele. O cara é chique. A glória é dele.
Ele tem uma cadeira especial, a cadeira dele não é igual a dos outros. Ele é o cara. Ele chega, já tem alguém com um lencinho branco, uma toalha de linho fino, para servir-lhe alguma coisa muito especial, que não se serve aos demais. Ali tem uma mensagem, aqui tem alguém que é mais importante do que os demais. Paulo está contra essa tendência. Está contra essa tendência. Nós não podemos alimentar essa tendência. Aliás, a igreja evangélica brasileira, graças a Deus, não somos assim, louvado seja Deus. Mas vocês sabem disso. Tem cantores e pregadores tratados como estrelas. Tem tietagem, isso é pecado. Isso é culto à personalidade, isso é idolatria. Isso ofende a santidade de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Como é que Paulo resolve isso? Ele joga a pá de cal nessa tendência, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Quer ver isso comigo? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso que se requer dos dispenseiros, e que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. Então, Paulo diz aí que você, eu, nós, ou os líderes da igreja são o quê? Ministros e dispenseiros. A palavra dispenseiro é a palavra mordomo. Mordomo. A cultura da época dizia o seguinte: o chefe da casa, o dono da casa, o dono da família, o chefe da família, tinha um mordomo que cuidava da casa dele, de tudo. Sobretudo da alimentação da casa. Não cabia ao mordomo botar comida na despensa. Cabia ao mordomo preparar a comida da despensa. Pense comigo, nós como crentes, pregadores, cabe a nós não providenciar a comida está na palavra, mas cabe a nós preparar a comida que está na palavra e servir as mesas. Agora pense comigo um mordomo que tinha lá na despensa tudo de bom e fizesse uma comida péssima, ou tinha tudo de bom, mas trouxesse para a mesa só as coisas mais elementares. Cabe ao mordomo pôr na mesa tudo quanto o Senhor da casa providenciou para o seu povo se alimentar. Por isso que Paulo diz que você tem que ensinar todo o conselho de Deus. Mas a palavra ministro que aparece aí é uma palavra curiosa, porque ministro na língua portuguesa é uma palavra muito pomposa. Você fala de política, você está falando primeiro escalão do governo, embora hoje o primeiro escalão do governo também está indo para a cadeia. Se você fala na igreja, ministro é o líder. A palavra que Paulo escolheu para ministro aqui, não tem nada a ver com isso. Havia 3 palavras no grego para servo. Doulos, aliás, diáconos, aquele que serve. Doulos, que é o escravo. E huipereta, que é o escravo condenado à morte, que antes de morrer tem que prestar um serviço. Eram os remadores de galés. A palavra que ele escolhe aqui para ministro não é diáconos, não é doulos, é huipereta. O que Paulo está fazendo é esvaziando a bola dessa tendência oculta à personalidade. Não tem espaço para homens brilharem na igreja, porque na igreja tem o sol da justiça. E quando o sol brilha, as estrelas não brilham. Esse é o princípio que Paulo está trabalhando aqui para resolver a questão das divisões dentro da igreja. Segundo problema que a igreja enfrenta, confira comigo, está no capítulo 5. Era o problema da imoralidade e da disciplina. Porque acontece um fato aí na igreja, você pode ler comigo o capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então Paulo cita um caso que aconteceu na igreja, tão escandaloso, tão chocante, que nem lá no mundo bagunçado acontecia igual. O que aconteceu? Um rapaz coabitar com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. Mas o problema não foi apenas esse escândalo, esse pecado. O problema foi como a igreja reagiu a esse pecado. Então, como é que a igreja reagiu? Olha o versículo 2.
E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Quando a igreja de Corinto viu esse fato, um rapaz coabitando com a sua madrasta, em vez da igreja se entristecer, e em vez da igreja disciplinar o faltoso, sabe o que a igreja fez? Se ensoberbeceu. Falei, você que é uma igreja maravilhosa. Aqui ninguém manda em ninguém. Aqui todo mundo é livre para fazer o que quiser. Aqui não tem peias morais na vida de ninguém. Aqui não tem esse negócio de certo, de errado, de proibido, de lícito. Não, aqui cada um faz o que gosta, o que quer, o que sente, o que deseja. E ninguém tem o dever e nem a obrigação de botar o nariz na vida de ninguém. Pronto. Essa é a nossa igreja. Como é que Paulo reage a isso? Olha como é que ele reage a isso. Versículo de número 4, ele diz o seguinte: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele está aqui tratando de um assunto soleníssimo. O faltoso, que era membro da igreja, deveria ser o quê? Disciplinado. Esse termo, irmãos, é bem verdade que é uma espinha na garganta dos exegetas. Entregue a Satanás para a destruição da carne. O que significa isso? Paulo está dizendo que na igreja de Deus tem que existir o quê? Disciplina. Aliás, quando Calvino falou das 3 marcas da verdadeira igreja, ele disse que a verdadeira igreja tem 3 marcas. Primeiro, pregação fiel da palavra. Segundo, disciplina eclesiástica biblicamente orientada. Terceiro, exercício correto dos sacramentos. Entregar a Satanás aqui significa o seguinte: é disciplinar essa pessoa, tirá-la da comunhão da igreja, porque quando uma pessoa se torna membro da igreja, está dentro do pacto da aliança de Deus, essa pessoa ela é protegida pela comunhão da igreja dos ataques mais terríveis de Satanás. Não quer dizer que ele está imune, quer dizer que ele está protegido. Tirar alguém da comunhão da igreja é tirá-lo desta bênção e é expor essa pessoa a realmente um ataque maior de Satanás. Agora notem vocês, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Aqui temos que entender o propósito da disciplina. Porque às vezes a disciplina eclesiástica ela pode trazer malefícios. Como a disciplina traz malefícios? Primeiro, quando a liderança da igreja toma uma decisão disciplinar e a igreja não participa da disciplina no sentido de apoiá-la. Vamos imaginar o seguinte: conselho disciplinou fulano, beltrano ou ciclano. Aos membros falam: mas o conselho foi injusto. Mas esse irmão foi injustiçado. Mas esse irmão não devia ser disciplinado. E pronto. Aí em vez da disciplina produzir bem, produz mal. Porque a igreja não está presente, não apoia, não entende que a disciplina precisa ser do corpo inteiro. Quando a disciplina faz mal? Segundo, quando a disciplina ela é punição e não ferramenta de restauração. Disciplina na igreja não é matar o soldado ferido. Disciplina na igreja é cuidar do soldado ferido. Ou seja, a disciplina tem um único propósito. Qual o propósito da disciplina? Primeiro, por favor, vamos entender isso. Preventivo, profilático. Eu vou explicar por que está escrito isso. Olha aí o versículo 7 comigo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele diz que o pecado é um fermento, que o fermento tem que ser tirado. Em outras palavras, se há um erro, há um escândalo e não há disciplina, a igreja não é protegida. Passa a seguinte mensagem: bom, aqui então pode fazer o que quiser, não tem problema. Quando se disciplina, você está alertando quem não caiu a não cair. Quando você se disciplina, você está dizendo para o que caiu, agora é hora de levantar.
para que o espírito seja salvo. Então, em terceiro lugar, a disciplina, o propósito dela é restaurar o faltoso. E tanto é fato que quando Paulo abre a segunda carta aos Coríntios, ele recomenda a igreja de Corinto a restaurar esse moço. Porque a disciplina produziu efeito positivo nele, ele se arrependeu, e agora Paulo recomenda que a igreja o restaure a comunhão. Agora notem vocês que Paulo está no capítulo 5, dizendo o seguinte no verso de número 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quando a igreja se ensoberbeceu com aquela situação de escândalo, em vez de ter disciplinado o membro, Paulo diz, isso não é bom. Não é bom porque esse pecado vai estimular outras pessoas a pecarem. Um pouco de fermento leveda a massa toda. E aí, no versículo 9, Paulo começa a dar um conselho prático. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Eu quero dizer para você que esta carta aqui, nós não a temos. Essa carta foi perdida e nós não temos endereço desta carta que precedeu essa primeira carta, que é canônica. Refiro-me, versículo 10, refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríamos de sair do mundo. Paulo está dizendo o seguinte, você não deve se associar com o impuro. Ele não está falando, você não vai se associar com o impuro, não crente não, porque se você for dizer assim, eu não vou me associar com impuros, não crentes, você não vai viver na sociedade. Você vai ao supermercado? Vai. Você quer saber quem está atendendo você no caixa, para você passar a sua compra no caixa? Não quer saber se a pessoa tem a vida certa, se a vida está errada, se ela adora ídolos, se não adora ídolos, se ela é ateu, se não é. Você não pergunta isso. Você vai abrir sua conta no banco. Quem é o gerente do banco? Você quer saber se ele é adulto ou não é adulto? Não, você não faz essa pergunta. Então, você, se for querer seguir esse critério, do ponto de vista da sua relação fora da igreja, você viveria num mosteiro. Não é isso que Paulo está dizendo. Agora, na igreja, dentro da igreja, se você sabe que alguém está vivendo uma vida irregular, e não se quebranta, e não se humilha, e não se arrepende, e não quer mudar de vida, Paulo diz, não contribua com o estilo de vida dessa pessoa andando com ela. Não se associe a ela. Porque o próprio fato de ter uma pessoa na igreja que não está vivendo uma vida santa, e você então diz, olha, eu não concordo com o seu estilo de vida, enquanto você estiver vivendo assim, eu não quero estar junto de você, você já está exercendo uma disciplina nessa pessoa, para que ela pare e repense a sua vida. É isso que Paulo está tratando aqui, como é que ele está tratando o assunto. E ele chega no verso 13 do capítulo e vai resolver o assunto, dizendo, os de fora, porém, Deus os julgará, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Está dizendo o seguinte, quem está vivendo a vida de pecado lá fora da igreja, isso não é problema seu, isso é problema de Deus. Deus vai julgar o cara. Agora, os de dentro da igreja, os membros da igreja, os seus irmãos em Cristo, se errarem, Paulo diz, exerça a disciplina, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Até que ele se arrependa e seja restaurado a comunhão da igreja. Essa é a orientação de Paulo. Então, nós tratamos aqui de dois problemas na igreja. Primeiro problema, problema de... Qual o primeiro problema? Só 10 de cada vez. Divisão na igreja. Segundo problema na igreja, problema de... imoralidade e disciplina. Terceiro problema da igreja, problema de brigas internas dentro da igreja. Brigas internas dentro da igreja. Vocês acham que crente briga? Você conhece crente que gosta de brigar? Claro que não, né? Vocês nunca viram. Pois bem, olha o problema que surge. Capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. Às vezes dentro da igreja tem um irmão que tem questão contra outro. Tem uma contenda, tem uma discordância. Eu rodo por esse Brasil afora, eu vejo com tanta tristeza quando um irmão entra
um processo contra o outro irmão. Falhou a comunicação, falhou o espírito de conversar, de acertar, de perdoar, de rever. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Os irmãos tinham demandas uns contra os outros. E em vez de levar essas demandas, já tem demanda, já é problema. Quando tem demanda, como é que resolve a demanda? Procura a própria igreja, a liderança da igreja, para tratar do assunto. De forma doméstica, de forma sábia, de forma discreta. Mas a igreja de Corinto não. Um irmão brigava contra o outro, levava para a justiça comum. Fora da igreja para resolver o problema. Aí Paulo começa a argumentar da seguinte maneira. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? O que Paulo está dizendo é o seguinte: como é que você, que amanhã vai julgar o mundo, agora pede o mundo para julgar você? Então Paulo está dizendo o seguinte: quando um crente briga com outro crente e não consegue resolver isso pessoalmente, ou não consegue resolver isso dentro da liderança da igreja, madura na fé, e leva esse assunto para fora da igreja, é uma incoerência gritante. Olha o que Paulo recomenda aí. Versículo 4 e 5. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha eu vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? E aí ele entra no valor de juízo, no juízo de valor. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Então preste atenção nisso. Quando um irmão briga com outro irmão na igreja, já está derrotado. Aí não tem vencedor e nem vencido. Já é uma derrota, já é um fracasso. Por quê? Porque se surgir diferença entre um e outro, como é que a gente resolve isso à luz da Bíblia? Se o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia diz? Vai a ele. Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele não se arrepender, o que você faz? Chama 2 ou 3 testemunhas, vai lá e fala: olha, vamos resolver esse assunto? Nós trouxemos aqui o irmão fulano, o irmão Beltrano, que nos amam, que são maduros na fé, para nos ajudar a resolver essa pendência. Vamos resolver? Vamos acertar? Não estou a fim de resolver não. Qual o terceiro passo? Leva para a igreja, a comunidade. Olha, nós estamos com esse problema aqui, vamos resolver isso em comunidade, em família da fé? O que Paulo está dizendo é o seguinte, que às vezes a igreja de Corinto não dava esses 3 primeiros passos, já levava o assunto direto lá para fora da igreja, para os incrédulos. E Paulo argumenta o seguinte: olha, só o fato de existir demanda entre vocês já é uma derrota, já é um fracasso. Já é um fracasso. Primeiro porque gera dor, gera tristeza, gera mágoa, gera ferida, tira o foco, tira a alegria, tira a paz, tira o poder espiritual, isso drena as energias, isso dá oportunidade a Satanás. Mas qual o conselho dele? O conselho dele não é muito agradável de ouvir, não. Ele diz assim, versículo 7, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Alguma vez você já tomou essa atitude na vida? Diante de um problema interpessoal? Para não seguir avante, para não esticar a conversa demais, para não alargar o problema, você diz: não, tá bom, eu sofro dano. Sofro dano, sofro prejuízo. Tem hora que sofrer o dano é ganho, é lucro. Ganha uma briga, irmãos, é derrota.
Então a contenda entre o irmão, aí lá esticou, tribunal, confusão, briga, noite de sono perdida, tristeza, lágrima, dor. Aí lá no final, ganhei. Ganhou, e aí? Que sabor teve? Que prazer se trouxe no seu coração? Benefícios trouxe? É derrota. Não sofro dano. É melhor não brigar do que brigar e ganhar a briga. Pois bem, depois disso, nós já tratamos de quantos problemas? Divisão, imoralidade e disciplina, contendas dentro da igreja. Agora vamos tratar de um outro problema, que estava lá na igreja de Corinto, que era o problema do casamento, problema de família, problema conjugal. Capítulo 7. Se você notar no capítulo 7, Paulo está lidando com 3 problemas aqui. No versículo 1 a 11, ele fala de cristãos casados com cristãos. Nos versículos 12 a 24, ele fala de cristãos casados com não cristãos. Dos versículos 25 a 40, ele fala de cristãos não casados. Então tem 3 situações aqui. Cristãos casados com não cristãos e cristãos não casados. E na igreja de Corinto, você sabe o seguinte, quando você às vezes tem uma realidade muito forte, por exemplo, no caso lá de promiscuidade, do uso errado da prática sexual, corre-se o risco quando uma pessoa se converte ir para o outro extremo. Vocês concordam com isso? O que está acontecendo na igreja de Corinto? Alguns crentes lá convertidos a Cristo, viveram uma vida tão promíscua antes da conversão, que agora se casaram e, olha, nós não queremos nem sexo mais, vamos parar com esse negócio, que esse troço só dá problema. Só dá problema. E aí Paulo precisa lidar com essa matéria, porque alguns crentes na igreja de Corinto achavam que ficar solteiro era mais piedoso do que se casar. Outros achavam que ser casado é mais piedoso que ficar solteiro. Então tinha o grupo dos celibatários que achavam, nós somos mais crentes. Que nós não nos casamos, porque casar tem que ter prática sexual, e prática sexual, nossa lembrando de prática sexual é só coisa ruim. Aí tinha aqueles que se casavam e julgavam os solteiros, não, vocês são segunda classe, porque nós somos mais espirituais do que vocês. E a igreja se dividiu com isso. Paulo vai orientar a igreja nesse quesito. E ele vai tratar desta matéria da seguinte maneira. Versículo 7, olha comigo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Notem vocês que esse capítulo está vindo em resposta a uma consulta da igreja a Paulo. A pergunta é, e aí Paulo, agora nós nos convertemos, a nossa vida era promíscua lá, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar solteiros, nós vamos casar, como é que vai ser? Aí Paulo diz assim, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Então, nota de rodapé. Ficar solteiro é pecado? Sim ou não? Não. Não. Segunda pergunta. Ficar solteiro, mas abrasado e não se casar, é certo? Também não. E se está abrasado e casar para resolver o assunto, é certo ou errado? Certo. Por quê? Porque o sexo em si não é pecado. O sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. O sexo fora do casamento é pecado, é adultério. Mas o sexo no casamento não é pecado, aliás, é ordenança de Deus. Aliás, ele trata disso aqui no capítulo 7, a partir do verso 3, como ele regulamenta a questão da vida sexual entre marido e mulher. Que o marido não pode privar a esposa do sexo, nem a esposa pode privar o marido do sexo. É que um precisa estar disponível para o outro quando o cônjuge procurar.
e que isso está extremamente vazado pela ordenança divina, pela santidade, que não é pecado. Agora, notem vocês, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, o outro de outro. No versículo 8 ele diz, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, vamos entender isso aqui. O celibato. O que é celibato, gente? A decisão de ficar solteiro. O celibato é pecado ou não? Não. É certo ou errado? O celibato? Depende. 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 O celibato não pode ser imposto. Porque Paulo diz, nem todo mundo tem esse dom, não. Não tem, ele está dizendo aqui, ó. Olha aí, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Está falando de ficar solteiro. Cada um tem seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo ou de outro. Ou seja, se a pessoa não tem dom de ficar solteiro, impor o celibato a ela é um sacrifício. É um tormento. É por isso, abrindo uma notinha de rodapé, que o celibato romano é tão complicado para os sacerdotes, para os padres. Porque é obrigatório. E aí o indivíduo às vezes tem, entre aspas, vocação para ser um mestre, mas ele não tem vocação para ficar solteiro. Se é imposto, aquilo vai ser um problema para a vida dele, e por isso abre tanto espaço para tantas transgressões nessa área. Se as pessoas tivessem lido o texto bíblico de forma correta, não teriam imposto o celibato como obrigação. Agora, nós não deveríamos, por outro lado, censurar uma pessoa, seja uma mulher, que na igreja opte por não casar. Porque não casar para ele não é uma cruz, não é um sacrifício, não é um peso. Ele entende isso naturalmente, um dom que recebeu de Deus, ficar sozinho e não ter necessidade de ter uma vida sexual ativa. Então Paulo trabalha isso com a igreja de Corinto. Algumas pessoas argumentam o seguinte, bom, mas se tem cristãos casados com não cristãos, então significa com isso que eu estou liberado para casamento misto? Vamos ver o que Paulo está dizendo. Ora, versículo 10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Vamos entender isso aqui. Paulo está aqui apoiando a ideia de casamento misto? O que é casamento misto? É o casamento de um cristão com outra pessoa não cristã. Ele está apoiando aqui casamento misto? Não. Qual o contexto daqui? O contexto daqui é que você tem duas pessoas, estão falando de uma igreja que está nascendo, tá? E aí o José, desculpa de usar o termo José e Maria, que são os nomes mais comuns. O José e Maria se casaram antes de serem cristãos. E aí, no meio do caminho, a Maria se converte, o José não. O que a Maria faz? Separa do José porque ele não se converteu? Não. Não. Não.
E aí Paulo vai dizer no versículo 14 que a convivência do José com a Maria que é crente vai santificar a vida dele. Não santificar no sentido de salvação não, irmãos. Vai abençoar a vida dele, vai abrir caminhos para que o José também venha conhecer a verdade, ser convertido. Há um testemunho dentro da casa dele do Evangelho. Mas ele diz no versículo 15, mas se o descrente, o caso José, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem irmã, Deus os tem chamado à paz. Aqui a Confissão de Fé de Westminster, que trata desta matéria, entende que o abandono do não crente da relação conjugal libera a parte crente abandonada para o divórcio. Em outras palavras, nós teríamos duas cláusulas exceptivas para o divórcio na Bíblia. Quais são? Infidelidade conjugal, Mateus 19, 9, e abandono irreversível, 1 Coríntios 7, 15. Agora, vamos entender outra coisa aqui que é muito complexo, na questão da interpretação desse texto. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Vocês não estão achando complicado isso, não? No verso 10 ele diz, ordeno, não eu. É o Senhor Jesus que está ordenando. No verso 12, não, o Senhor Jesus está ordenando, agora ordeno eu. Ué. Tem 2 pesos e 2 medidas? Será que é isso que ele está falando? Por que ele diz no versículo 10? Aqui quem ordena é o Senhor. Não sou eu não. No verso 12 diz agora, quem está ordenando não é o Senhor não, sou eu. Por quê? Como é que vocês interpretam isso? A interpretação é a seguinte. No verso 10, Paulo está tratando de separação conjugal por infidelidade. E nesse assunto, Jesus já tratou lá nos evangelhos, e ele não precisa tratar, já está resolvido o assunto. O assunto já está legitimado. Já existe um princípio estabelecido. Jesus já deixou isso claro. Se Jesus já tratou, eu não vou tratar mais. É só recorrer ao que Jesus ensinou sobre o assunto. Pronto. Só que nesse caso aqui, de separação de um casal que tem um marido crente, a mulher incrédula, ou a mulher crente, o marido incrédulo, e que o incrédulo resolveu fugir da relação conjugal, porque não quer conviver com um crente, Jesus não tratou desse assunto. Paulo vai tratar. Com a mesma autoridade da inspiração de Jesus, ele vai tratar. Então o que Paulo está dizendo não tem menos peso do que o Jesus ensinou. O que Jesus ensinou foi o assunto A, o que Paulo está ensinando é o assunto B. E ambos têm a mesma marca da inspiração de Deus sobre o assunto casamento. Pois bem, queridos, se você perceber, a partir do versículo 25, Paulo fala de cristãos não casados, ele diz no verso 26, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procure separar. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares com isto, não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos disso. O que Paulo está querendo dizer aqui? Sabe que quando você lê esse texto, dá a impressão que Paulo, assim, ele não vibrava muito com o casamento. Não passa essa ideia? Que ele não era assim um entusiasta do casamento, não. E quem pensa assim está errado. Paulo era um entusiasta do casamento, sim. Tanto é entusiasta do casamento que em Efésios 5, ele compara o casamento com uma relação de Cristo com a igreja. Mas o que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que o mundo está vivendo um momento já de turbulência quando escreve essa carta. Paulo percebia que a igreja iria enfrentar uma terrível perseguição. E você sabe que uma coisa é você ser perseguido,
ou na iminência de ser preso, você vai para uma prisão, mas não deixou uma esposa para trás, não deixou um filho para trás. Uma coisa é você, pai e mãe, ver um filho ser preso e você ficar para trás. O que Paulo está dizendo, quem é casado, quem tem filhos, tem determinado tipo de angústia que o solteiro não enfrenta. O solteiro enfrenta alguns problemas, é verdade. Mas tem problema que só quem é casado e tem filhos sabe o que é. Quer ver uma coisa? Eu costumo brincar com os filhos, hoje já estão grandes, mas filho pode ser grande, pode ter 30 anos, se é solteiro, ele não consegue entender a cabeça de um pai e de uma mãe. Não consegue. Não consegue. Só quando é casar e tiver um filho, aí, agora entendi meu pai. Agora entendi minha mãe. Não consegue. Olha, ninguém sabe o que é ter um filho pequeno, assim, passando muito mal, você corre para o hospital. Olha, você quer dar sua vida por aquele filho. Você quer que a dor dele doesse em você. Tem determinadas angústias, irmãos, que só quem é casado enfrenta. Então Paulo, num momento de turbulência, num momento em que o mundo estava já se armando para uma terrível perseguição, ele diz o seguinte: olha, nessa conjuntura, se você se poupar desse sofrimento, seria bom para você. Não é que ele está desanimando ninguém de se casar. Bom, pois não, querido? Nenhuma. O fato de alguém dizer que fazia parte do sinédrio, que era necessário, não temos nenhuma base bíblica, nenhuma evidência histórica de que Paulo se casou, ou de que ele era viúvo. O certo é que ele se coloca aqui na figura ou de solteiro ou viúvo, no verso 8. E aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. O estado que ele vive é de solteiro ou viúvo, ou seja, sem relacionamento com mulher. Então, qualquer afirmação de que ele foi casado, ou que agora ele era ou divorciado ou viúvo, é especulação. A única certeza que nós temos é que ele não convivia com mulher, ele era uma pessoa que vivia sozinho. E pense comigo nisso. Se Paulo fosse casado, o ministério dele não seria o que foi. Porque não podia levar a mulher dele para onde ele ia. Não é verdade? E a coitadinha não queria acompanhá-lo também. Já pensou? O cara sovado aqui, apedrejado acolá, preso ali, algemado acolá. A mulher não aguentava. Muito bem. Vamos agora. Nós temos só 7 minutos para tratar do capítulo 8, 9 e 10. Você gostou, né? É agora liberdade cristã. Ô, gente, liberdade cristã, pastor Arival até gravou um vídeo maravilhoso esses dias e vai gravar outros. Esse é o assunto do momento. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Lá na igreja de Corinto, o problema era comer carne sacrificada aos ídolos. Aqui, para nós, é outra coisa. Pastor Arival começou dizendo se crente vai para a balada ou não vai para a balada. Se crente joga na loteria ou não joga na loteria. Se crente vai assistir Corinthians e Palmeiras no domingo ou se vem para a igreja. Se crente fuma charuto ou não fuma charuto. Se bebe cerveja ou não bebe cerveja. Essa é a discussão do momento, entendeu? E lá era comer carne. Hoje comer carne, o problema é outro. A grana está curta. Né? A picanha não tá barata. Mas se você perceber, havia 3 circunstâncias aí que Paulo destaca. Que comer carne dava problema. Olha comigo o versículo de número 10. 8, 10. Vamos juntos? Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos?
Então está dizendo assim, comer carne não é problema. Não é problema. Vai à Bahia, vai comer um acarajé ou não vai comer um acarajé? Se você gosta, não fica com um drama de consciência. Coma. Agora ele está dizendo o seguinte para você. Você ir a um templo de ídolo e comer carne sacrificada a ídolo lá, aí já é demais. Então aquilo que é amoral transforma-se em imoral. Capítulo 10, verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntados por motivo de consciência. Deixa eu explicar o contexto aqui para vocês. As carnes eram sacrificadas aos ídolos. E se pressupunha lá que as melhores carnes eram sacrificadas aos ídolos, porque os animais eram animais perfeitos. Então o que acontecia? Essa carne era sacrificada aos ídolos lá no templo pagão. Só que não se consumia toda essa carne lá no templo pagão, onde havia churrascada. Até um crente era convidado para participar. Parte dessa carne, que era de boa qualidade, descia para o mercado, dependurado no gancho do açougueiro. Era uma carne melhor por um preço mais convidativo. Aí o crente vai lá no mercado. Ele chega lá e pode comprar de tudo que vende lá e ir para casa e comer, ainda que aquela carne tenha sido sacrificada aos ídolos. Ele chega, compra, leva, come, sem problema de consciência. Agora, se ele chega no mercado, o açougueiro diz, rapaz, chegou uma carne aqui fenomenal. Aliás, essa carne é tão boa que já foi até sacrificada aos ídolos. Aconselho você levar essa picanha aqui, que é um espetáculo. O que é que o crente faz? Não compre. Não compre. Terceira possibilidade, que Paulo diz, aquilo que você pode fazer, aqui você não deve fazer. Capítulo 10, 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertir, por causa da consciência. Então, terceira possibilidade, seu amigo te convidou, ele não é crente, você vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Crente pode e deve ter amigos não crentes. Aliás, é muita tristeza quando você vê um crente de 30 anos de igreja, que só tem amigo crente. Ele não evangeliza mais, ele não leva ninguém para a igreja mais. O contato dele é só com crente. Ele é incapaz de fazer amizade com outra pessoa. Fala, vamos lá na igreja comigo. Sabia que os novos convertidos são as pessoas que mais trazem pessoas para Cristo? Que continuam tendo relacionamentos. Aí você convidou, você foi. Você chega lá, aquela mesa linda. Não seja curioso. E aí, vem essa carne, de onde veio? Não faça essas perguntas não, gente. O que é isso? Para com isso. Larga de ser curioso. Porque de repente você vai ser informado de uma coisa que você não queria, porque a carne está tão bonita, tão gostosa, tão saborosa. Come, vai na bênção. Agora, se a pessoa falar para os olha, isso aqui foi sacrificado ao ídolo, não dá para fritar um ovo para mim, não? Aí você manda fritar um ovo, meu filho, porque não dá. Entendeu? Então, o que Paulo está ensinando? Tem coisas, irmãos, que em si mesmas elas não são pecado. Agora, dependendo do lugar que você está, não convém a você não. Não convém. Então, para um pouquinho, que a liberdade cristã não tem a ver só com seus direitos. Liberdade cristã tem a ver com amor. Se alguém passa e vê você fazendo uma coisa que em si não é pecado, no lugar errado, vai chegar a conclusões perigosas a seu respeito. Então, evite. Tenha cautela. Tenha sabedoria. Tenha discernimento. Porque o grande drama disso, queridos irmãos, e eu quero concluir aqui. Com a motivação que deve levar você a fazer as coisas. Olha, por favor, a partir do verso 30 do capítulo 10. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com a sua liberdade, para que você, ao fazer algo que para você não tem problema, mas no lugar errado, no momento errado, no contexto errado, nas companhias erradas, você não seja uma pedra de tropeço e crie obstáculos para judeus ou para gentios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, são esses princípios que eu gostaria de partilhar. É pena que não dá para a gente fechar toda a carta. A sua pergunta é oportuna, Eu posso lhe dar o meu testemunho pessoal. Eu entendo o seguinte: você precisa entender a origem da festa, que é uma festa pressupostamente de cunho religioso, São João, que não tem nada a ver com o São João da Bíblia. Você não encontra nada na Bíblia a respeito de São João sugerindo esse tipo de prática, esse tipo de festa. Quando eu participo, quando eu incentivo os meus filhos para participarem, eu estou, de certa forma, abonando, apoiando, contribuindo para que essa cultura prevaleça. No meu caso, pelo nosso caso, sempre adotamos a seguinte coisa: a escola ia ter, a liberdade dos meninos não participarem, nós fazíamos outra programação com eles para que eles não entrassem nesse jogo dessas festas juninas. E realmente a igreja brasileira hoje está se tornando comum, normal, e eu entendo que dentro do princípio de liberdade cristã entra aqui esse preceito. Nós não devíamos contribuir para que isso se fortalecesse dentro da cultura brasileira. Ok. Aí eu julgaria outra coisa. Eu preferiria, no meu caso, se eu fosse o pai da criança, eu preferia dizer para a escola: eu prefiro que meu filho perca a nota e conquiste essa nota na frente. Outra razão. Não posso permitir que a imposição da escola fira minha consciência como cristão. Se eu tenho a consciência que isso aqui é o certo, então eu prefiro sofrer o prejuízo e manter a minha consciência incontaminada nesse quesito. Vamos encerrar, queridos. Seria tão gostoso a gente continuar e avante. Se vocês quiserem, a gente pode até voltar a essa carta na próxima aula, para a gente terminar essa carta, que eu acho empolgante demais os assuntos práticos dessa carta. Então a gente fica combinado assim, a gente retorna a carta no outro domingo.